Bem, então esse é o vídeo 47 da Comissão Cidadã de Inquérito e o tema é as guerrilhas políticas, né? As guerrilhas urbanas, que a gente chama de Black Bloc, para quem não sabe, é um movimento político criado na Alemanha, né, nos anos 80, e que chegou ao Brasil no início do século, né, e teve uma atuação marcante na época do golpe da presidente Dilma, que na verdade eles falam que não foi golpe e uns falam que foi golpe, né? Até hoje o presidente Lula fala que foi golpe, e quem deu golpe foi o vice-presidente que está com ele. Então nós vamos entender isso aí, que o Brasil hoje é um país de estudo, sabe? E aqui vocês vão ter uma aula de política interessante. Esse tema ainda é sobre a oitiva do Coronel Naime, lá no Distrito Federal. E por que eu tenho que trazer uma introdução? É para vocês entenderem o seguinte, que o homem está no meio de uma guerra política. Numa guerra política em que a direita se refez, se organizou, né? E a esquerda está se colocando de confronto com a direita nesses espaços públicos, né? Essa guerrilha urbana que chamamos, né, a disputa de poder através das guerrilhas urbanas. E o Brasil viveu isso em 2016, 2015, 2014, 2015, com a eleição da Dilma no segundo turno, do Aécio, que aí nós vamos chegar na questão da biometria, né? Quem era governador em São Paulo era o Geraldo Alckmin. Quem era o secretário de Segurança Pública dele? Era o Alexandre de Moraes. Então, nessa época, começou um investimento, né, da política jurídica, né, para guerra jurídica, né, para tirar a Dilma do poder e tirar o PT do poder, por causa da questão da biometria. Nós vamos chegar lá, né, mas isso é muito importante para vocês. Então, o que aconteceu? Houve um enfrentamento, né, dentro do campo jurídico, criou-se a Lava Jato e começaram, né, a fazer investidas para cima de agentes públicos, de figuras ligadas à esquerda do PT, né? Embora o Geraldo Alckmin também era uma esquerda, mas uma esquerda centro-moderada contra uma esquerda mais radical, que é o PT. Então, o PT era presidente, tinha o governo federal, e o PSDB tinha o governo estadual, né? Tinha aqui em Minas, tinha em São Paulo, né? Tinha outros estados, então ainda era uma força política assim com capilaridade, porque tinha grandes orçamentos na sua mão. Então, aí que aconteceu? Aconteceu aquele levante, né, da população, do vem para a rua, e isso aí foi um movimento político para desestabilizar o governo da Dilma. Ou seja, o PSDB tinha a ideia de colocar o povo na rua para poder sensibilizar o Congresso para dar base ao impeachment, né, da Dilma. A Dilma não podia ter popularidade, né, tinha que caçar a Dilma. E aí aconteceu que o governo de São Paulo começou a sofrer represárias, né, da esquerda radical. Então, quando criou-se aquele movimento sobre os 20% na passagem, foi em São Paulo. E quem criou esse movimento foi a esquerda radical, para atingir o governo de São Paulo. Então, quer dizer, o governo de São Paulo, que era o PSDB, articulava uma ação jurídica, uma guerra jurídica, para tirar o presidente, a presidente Dilma, né, e prendeu o presidente Lula. É o que eles estão fazendo hoje com a direita, entendeu? Tudo que eles fizeram na época da Lava Jato para tirar a Dilma e para prender o Lula, eles estão fazendo hoje de novo. Então, essa coisa de vamos anular a condenação do Lula porque houve abuso, houve parcialidade, quer dizer, é a mesma turma, está fazendo tudo de novo. Mas enfim, vamos entender essa questão do PSDB no governo do Estado,
e o PT no governo federal, as duas esquerdas que antes eram assim parceira, mas tinha aquela coisa, né? Vamos fazer uma alternância de poder. Eu fico 4 anos, vocês ficam 4 anos, ou então eu fico 8 anos, vocês ficam 8 anos, só que o PSDB ficou 8 anos, depois o PT ficou 8 anos e não quis largar o osso, quis ficar mais 8. E aí colocou a Dilma, ganhou com a Dilma, depois ganhou de novo com a Dilma, aí o PSDB abriu o olho e falou, opa, tem alguma coisa aí. Essa coisa de perpetuar no poder está errado. E vocês também estão com uma manha aí para ganhar as eleições que a gente não sabe qual, porque a gente denuncia, corrupção, 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 e vocês vão lá e ganham as eleições, alguma coisa está errada. A biometria. Mas tá, vamos para cima desse povo, a gente não sabe o que é, vamos tirar esse povo do poder. Né? Só que acontece o seguinte, são 4 mandatos do PT, e aí são quase 16 anos, né? 4 vezes 4, 16. A Dilma não chegou a fazer 16, mas ela ia fazer, se fosse até o fim. Ou seja, aí o que acontece? O PT consegue criar, além da sua força política dentro do executivo, também foi capilarizando o judiciário, né? Foi colocando seus membros, seus representantes dentro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, foi criando um espectro dentro do Poder Judiciário, né, que desse quase uma soberania. Pô, nós estamos no Executivo e somos dono do Judiciário. Está vendo aí que hoje ele indicou o advogado dele, né? Ou seja, continua essa sanha de avançar para cima do judiciário, porque é a guerra jurídica que se impõe, entendeu? Então, vocês vão ver aqui, eu trouxe uma cena aqui, ó, eu vou entrar com o áudio, vocês vão ver como é que era a ação das guerrilhas urbanas dos Black Bloc, né, que foi importado da Alemanha e a esquerda usou isso, né? Só que assim, a esquerda do PT usou isso para atingiu o governo de São Paulo. Na verdade, era Geraldo Alckmin, governador, e o secretário era Alexandre de Moraes. A gente parte da ideia de que um ato não precisa ser negociado com a polícia, ele não precisa ser negociado com o Estado. A gente negocia o ato com quem está aqui. E aí a gente viu isso como uma burocratização do movimento, né? Porque o que a gente quer agora é que baixem a tarifa. Então, se alguém tem que fazer reunião com a gente, é a Secretaria de Transporte, não a Secretaria de Segurança Pública. Se a tarifa aumentar, o povo vai protestar! Só que a gente teve a decisão de divulgar o trajeto ainda assim, porque não é mais uma decisão para manter as pessoas que estão aqui informadas. Falaram que a gente tem que divulgar o ato, ok, a gente divulga o trajeto e a gente espera que eles cumpram com a parte deles, que é deixar o ato sair.
Então isso que vocês estão vendo é esse movimento de baderneiro, né, que na época não era considerado terrorista, não era considerado, né, ninguém foi preso, mas assim, né, essa coisa da guerra urbana, né, por causa de uma tarifa, gente, 20%, 20 centavos na tarifa, quer dizer, tinha que ter um pretexto para cair para cima do governo do Alckmin, do PSDB, né, que estava fazendo uma guerra jurídica contra o governo federal, que era do PT, da Dilma. Então, você tinha aqui o abraço dos afogados, né? A esquerda estava dividida, a esquerda moderada, que era o PSDB, mais a esquerda radical, que era o PT, né? Uma no governo federal, outra no governo estadual, e um querendo derrubar o outro. O que aconteceu? Os patriotas, vendo essa situação, falou: olha, o Brasil está indo para um lado horrível. Foi quando o general Mourão falou: ou vocês, a classe política, resolvem isso, né, ou nós vamos ter que impor isso à sociedade, né, à classe política, porque o Brasil não pode caminhar para uma situação dessa, né? Por quê? Porque as duas forças políticas predominantes, que eram a esquerda moderada do PSDB, mais a esquerda radical do PT, né, estavam se degradando, né, e o Brasil não tinha uma outra força política que não fosse essas duas. A direita não fazia parte do cenário político, ela estava adormecida, entendeu? Então foi aí que a direita aconteceu, né? Falou: olha, vamos para a rua, todo mundo de verde e amarelo, patriota, a gente é Brasil, a gente não quer saber mais dessa coisa de esquerda, porque vocês estão falidos, né? É corrupção contra corrupção, golpe contra golpe, entendeu? E a gente foi para a rua. E aí, pegaram um para Cristo. Vamos pegar quem? O único cara que está lá berrando no Congresso, isolado lá, né? O Bolsonaro, né? Que era uma pessoa que tinha esse cunho de direita, né? E que tinha essa identidade. Falou assim: então vamos com ele. Mas ele é troncoso, ele não tem equilíbrio emocional, ele fala muita, né, assim, muito explosivo. Não, mas não tem outro, vamos com ele. E a nação brasileira se uniu ao Bolsonaro, falou: olha, a gente tem que salvar o Brasil desse caos, dessa esquerda e dessa classe política falida, né? Porque era um matando o outro, a corrupção comendo solta, a biometria fazendo a farra, entendeu? Então o Brasil estava desgovernado. Foi aí que o povo foi para a rua. Aí criou aquele mar de amarelo, né? Só que quando o Bolsonaro ganhou, o PSDB do Alexandre de Moraes e do Geraldo Alckmin foi para escanteio. O PT, que estava com Lula preso, né? O Haddad não tinha capilaridade eleitoral, foi para escanteio. E aí a direita se colocou no poder. Foi aí que o pessoal falou: pombas, agora a gente está, né? Tem que voltar. Vamos bater de frente. Como a esquerda já tinha uma capilaridade grande no poder judiciário e está retomando isso aí, que agora com o advogado do Lula, né? O poder judiciário virou a grande ferramenta de oposição ao governo da direita. E esse confronto, né, essa coisa de não deixar querer a direita governar, foi colocando o Bolsonaro na parede. E o Bolsonaro, como era um cara explosivo, né, não tinha esse trato, sabe, essa coisa do politicamente correto, mas o povo queria alguém assim, truncoso. Por quê? Porque tinha que ser. Você viu aí como é que estava o Brasil? Tinha que ser. Então, essa coisa de esse judiciário e tal, então virou, né? Você tinha o governo de direita e tinha uma base de oposição que era o judiciário, que é onde a esquerda sobreviveu, porque ela não tinha mais força no parlamento suficiente, embora tinha ali, né, criaram ali no Senado ainda umas comissões ali para atormentar o governo do Bolsonaro. Enfim, aí o que acontece? Aí que eu vou chegar na casa do Coronel Naime. O Coronel Naime, no meio desse imbróglio todo, em Brasília, teve que lidar com isso. Porque como que a esquerda adaptou, né, a ação da guerrilha urbana, né, dos Black Bloc, né, para agirem, né, para atingir resultados políticos? Ou seja,
você tinha uma população brasileira em massa na rua apoiando um governo, tá certo? O governo estava com a popularidade altíssima. Mesmo com toda a imprensa, que estava aí, essa imprensa, né, a grande imprensa, ou então a velha imprensa, né, cooptada, né, por aqueles políticos de época, né, que queriam voltar ao poder, né, estava fazendo um ataque sistemático, né, ao governo de direita do Bolsonaro. Então, isso não derrubou o governo, porque é uma classe política tão desacreditada que tudo que eles falam cai no vazio. Ou seja, o Bolsonaro só foi crescendo, e aquele bolo, entendeu? Foi virando um fermento, o homem foi ficando grande demais, sabe? Por quê? Porque é uma classe política que não tem crédito. Eles já estavam desgastados, eles já sabiam disso. Então, são hoje pessoas sem voto, e tem no Bolsonaro hoje uma ameaça muito grande, que é o único líder da América Latina que tem essa quantidade de voto. Ou seja, como desgastar o Bolsonaro? Infiltrar os black bloc dentro dos movimentos de direita, que é onde o pessoal vai para a rua, porque a esquerda estava com vergonha de ir para a rua, ela era desacreditada, ela não podia ir para a rua, você não via mais o pessoal de esquerda fazendo passeata e ganhando crédito, não ganhava, entendeu? Não ganhava crédito. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que desacreditar o movimento da direita. Aí o que acontece? Os black bloc, né, se camuflam de direita e passa a infiltrar os movimentos e tentar fazer ações para descaracterizar esse movimento, né, de manifestação urbana da direita, que era pacífica, era e sempre foi, entendeu? Mas que precisava ser descaracterizado. Então, já aconteceu desde 2021, já no segundo ano do governo do Bolsonaro, que já tinha esse embate, né, entre o governo de direita e a base do governo de esquerda, que estava enraizada no judiciário, né, querendo fazer essa guerra jurídica para cima do governo do Bolsonaro, como fizeram para cima do governo do presidente Lula. Aí o que você tem? Você tem aquela política do Alckmin, do Geraldo Alckmin, né, da guerra jurídica, e a política de guerrilha urbana da esquerda do PT. Os dois se uniram para enfrentar, entendeu? Esse mar de brasileiros que foram para as ruas. Então, vem a guerra jurídica, aí o Alexandre de Moraes, que estava na Lava Jato, depois foi para né, deu o golpe na Dilma, assumiu o Ministério da Justiça do governo Temer, depois foi para o Supremo, e ali no Supremo ele continuou com essa ação, né, de guerrilha jurídica, né, para implantar a presença da esquerda de novo no poder. E aí você tem, né, a esquerda do PT, que é essa militância, né, que é a base social, né, infiltrando nos movimentos de direita para descaracterizar. Então era preciso, olha, você tem um discurso do Bolsonaro que é agressivo contra o Poder Judiciário, que se contrapôs politicamente ao governo do Bolsonaro, né? E aí você tem, né, essa parte da esquerda infiltrando dentro dos movimentos de direita, fazendo um gesto agressivo para dizer, olha, os liderados do Bolsonaro querem dar um golpe no judiciário. Tá entendendo? E aí, meu amigo, você tem o Coronel Nai no meio desse imbróglio todo. Vai ele entender o que ele está acontecendo. Vocês vão ver agora, eu vou mostrar para vocês, né, um recorte que eu fiz, que acontece, né, que aconteceu ontem na CPMI. Então, se vocês estão gostando, né, dessa aula de política, tá aí, ó, CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, vídeo 47. Apoie a nossa iniciativa, tá, gente? A gente vai resolver esse problema do Brasil, porque aqui não é nem black bloc, aqui não é nem guerra jurídica, aqui não é nem Bolsonaro eufórico, aqui é cidadania. A gente quer resolver esse problema, tá certo? Que passa pela biometria, mas nós vamos chegar lá, isso em outro vídeo. Vamos continuar falando aqui, né, dessa leitura desses movimentos sociais, né, de disputa de poder entre os grupos predominantes de esquerda e de direita, entendeu? Então vamos entender esse vídeo a partir disso. Tá aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Na faixa azul aqui, ó,
tem a conta da minha poupança, tá certo? Vocês podem me ajudar, porque eu estou por conta de vocês. Se vocês quiserem que o Brasil evolua, nós temos que agir junto, tá certo? Eu e vocês. Está chegando o fim de mês, eu tenho minhas contas, vocês têm suas contas, entendeu? E se a gente somar esforço, a gente vai resolver isso aí, tá certo? E eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito. Aqui nas Alterosas, nós ouvimos o Brasil, e o Brasil nos escuta, tá certo? Vamos lá. Não, tudo bem, de fato. Eu queria pedir aqui que fosse apresentado o vídeo, presidente. Esse vídeo aqui é dessa tentativa de invasão. Percebe que essa tem uma marca em cima ali, ó, o Globo, né? Então a Globo já tinha sua posição política, a gente sabe como é que funciona, né? O povo toma conta! Essa é uma ação camuflada de Black Bloc, tá vendo? Se passando por patriotas para descaracterizar o movimento da direita, entendeu? E colocando esse discurso de confronto com o judiciário. Acabamos de invadir! Acabamos de invadir! Bora, 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 bora! Isso está sendo mostrado na CPI, viu? A CPMI lá do 8 de janeiro. Olha só, eles estão usando até uma imagem de 2021. Acho que é isso, presidente. Muito obrigada aí pela apresentação. Realmente houve a quebra da barreira na alça leste. Se os senhores perceberem, a rodoviária está bem atrás da onde está sendo filmado. Então foi esse o ponto onde houve o rompimento. E aí a Polícia Militar, nós nos reorganizamos com a tropa do choque e fizemos a nova barreira na altura da Avenida da Bandeira, de onde os manifestantes não passaram. Inclusive, eu estive na Chácara Leão, no período da tarde, onde eu sabia que estava acampado o pessoal do agro, que havia o acordo com a Secretaria de Segurança que seguiria a partir da 0 hora para fazer o estacionamento. E eu estive com eles naquela tarde, conversei com eles e eles me falaram, não, tá tudo certo, coronel, a gente vai seguir o que foi programado. Você vai ver aí que aí já tinha dois grupos, entendeu? Tinha a turma do agro, que estava certinho, acertado com eles, e já tinha uma turma de Black Blocs. Black Bloc. Ô, coisa chata de falar, viu, gente? Que seriam a esquerda camuflada de patriota para poder descaracterizar o sistema. E já criando essa narrativa, né? Ó, Bolsonaro está querendo acabar com o judiciário, está querendo fechar o Supremo, entendeu? Para colocar medo mesmo, colocar terror. E criar uma narrativa para descaracterizar esse movimento da direita, entendeu? Vai vendo. Só que aí, a partir das 18 horas, começaram a chegar caminhões tentando invadir a esplanada, né? E assim, não tinha essa informação específica da secretaria, pelo que eu me recordo. Nesse dia, nós estamos falando aí de 3 anos atrás, eu não sei precisar para a senhora exatamente quais foram as informações que chegaram, né? Mas com certeza, no dia 6, durante o dia, chegaram informações de grupos que tentariam, de alguma forma, fazer algum ato no dia 7 de setembro. E assim, a gente vivia na Polícia Militar em alerta nessas manifestações, principalmente no ano de 2021, né, onde a gente tinha um clima muito acirrado entre o governo federal e o próprio STF. Entenderam? Estão chegando à conclusão que eu te falei? Pois é, gente, aqui é uma aula de política, tá certo? E aí tem
a nossa participação aí com vocês. Vocês comentam, vocês compartilham, fazem reunião de grupo, debatem esses temas, porque aqui a gente quer, entendeu? Criar consciência política para você, cidadão comum, de esquerda, de direita, porque a gente quer fazer o Brasil ser um só, nem de esquerda, nem de direita. O Brasil é um só, é um povo brasileiro. E é isso que a gente tem que entender, entendeu? Vamos lá. Excelência, primeiro ponto que a gente precisa esclarecer. Existem algumas narrativas que querem ligar os fatos que aconteceram no dia 12 à noite com a posse presidencial. Esses fatos não têm correlação. Com a posse ou com a diplomação? Com a diplomação, desculpa. Não há correlação entre os fatos que aconteceram na noite do dia 12 com a diplomação do presidente. A diplomação do presidente era um evento previsto, que a Polícia Militar fez o policiamento como deveria ter sido feito. Esse policiamento, como é normalmente feito pelos planos de operação, ele foi comandado pela unidade diária. Eu estive lá somente para fiscalizar se o planejamento estava sendo cumprido. Orientei o comandante do policiamento algumas falhas que eu percebi. Ele corrigiu de imediato. O comandante-geral esteve presente, também avaliou e correu normalmente a diplomação do presidente da República. Agora, os atos que aconteceram na noite do dia 12 foram atos que ocorreram devido à Polícia Federal ter efetuado a prisão do índio Sererê no meio de uma caravana de ônibus, do lado da sede da Polícia Federal, e saiu com as viaturas em direção à sede da Polícia Federal. E aí os ônibus já acompanharam ele, já teve um primeiro confronto lá com a Polícia Federal, aí que a PM foi informada. Aí vem aquela frase famosa, né? Daquele senhor lá, acho que é Sebastião, né? Missão dada, missão cumprida. Falado no ouvido do Alexandre de Moraes durante a posse. A missão dada, a missão cumprida, tem a ver com esse fato aí. Vai vendo. Que estava acontecendo esse fato. Então, o que ocorre? Num primeiro momento, essa tropa que foi essa tropa que foi lá para o setor policial sul é a tropa do administrativo. Então, essa tropa ela é o normal do acionamento, ela ir para esse ponto base, e desse ponto base partir para o lado crítico. Agora, tiveram tropas que se deslocaram para a superintendência da Polícia Federal no setor policial sul, sim, porque a primeira informação que chegou para a Polícia Militar é que o fato estava ocorrendo no setor policial sul, lá onde é a superintendência. E depois que nós fomos ficar sabendo que era na sede regional, na nova sede lá da Polícia Federal. Então, de imediato, o que eu fiz? Viu que boicotaram a ação da PM do Distrito Federal? Tá acontecendo isso, mas é lá no raio que o parta. Na verdade, era no outro raio que o parta. Só que isso atrasou, deu tempo do pessoal, né, fazer aquela extravagância ali e ninguém ser preso. Vai vendo. Reforcei o policiamento no Meliá, onde estava o presidente da República, com as tropas que eu tinha, de tropa especializada que eu tinha no terreno, né? O presidente Lula, onde ele estava hospedado, né? Reforcei essa segurança com tropas especializadas, com tropa de policiamento de choque, botei lá. Desloquei tropas de GETOP, que é o Grupo Tático Operacional, que é a segunda resposta das unidades diárias de todo o Distrito Federal. Eu desloquei para a sede da Polícia Federal e acionei os comandos de policiamento regional para que acionassem naquele momento os seus efetivos, porque a gente não estava nem de sobreaviso. A polícia estava numa rotina normal. Teve a diplomação correu perfeitamente. Quando a diplomação acabou, o comandante-geral determinou que estava liberada a tropa que seguisse o expediente normal. Só que, infelizmente, a Polícia Federal esqueceu de nos avisar que faria uma prisão no meio de uma caravana de ônibus no centro da cidade. O dia 12 de dezembro... A Polícia Federal de quem? A manda de quem? Mandou fazer um negócio desse sem avisar a Polícia Militar. Quer dizer, produziu caos, né, na moita para dar esse motim. Tudo para criar essa narrativa, gente. Os patriotas, estava todo mundo ali camuflado de patriota, entendeu? Para criar essa narrativa. É a esquerda radical junto
com a esquerda moderada, o judiciário, criando. Gente, o Brasil ficou num mar de pontinho, pontinho, pontinho. Vocês é que vão dizer o resto. Vai vendo. Não era um dia normal, não Excelência, era um dia comum. Nós operamos com base em informação de inteligência. Né? A gente não opera... Então a inteligência também não deu qualquer informação sobre essa possibilidade. Aquele dia, a informação que a inteligência passava, que estava lá no Palácio da Alvorada, a informação que tinha é que eles iam embarcar nos ônibus e seguiriam para o acampamento. Essa era a informação. Mas ninguém sabia que no meio do caminho uma equipe da Polícia Federal abordaria aquela caravana, prenderia um índio que já vinha sexta, sábado e domingo incitando a manifestação, né, e levaria para a sede da Polícia Federal a pouco mais de 2 quilômetros de distância do local onde ele foi abordado. Então, assim, a gente tem que colocar aqui as informações que havia de inteligência. A informação da inteligência, olha, coronel, o que está se falando aqui, que saindo daqui, eles vão para o acampamento. Não tem outro local. Eu tinha agente de inteligência acompanhando? Tinha agente de inteligência acompanhando. Já tinha agente de inteligência que já tinha ido para o acampamento para esperar a caravana chegar. Só que nesse meio do caminho aconteceu uma coisa que ninguém havia sido informado. Ele me passou informações a respeito da manifestação que estava acontecendo na Alvorada, e as informações que tinha no Palácio da Alvorada dos manifestantes de quem estava no carro do som é que eles embarcariam nos ônibus e seguiriam para o acampamento. Essa era a informação. E aí nós concentramos o policiamento para o acampamento. O policiamento que nós já mantínhamos à distância, que era o policiamento de área, juntamente com o policiamento de inteligência, né, com velado, policiamento velado, dentro do acampamento. Não existia nenhuma programação de nenhum ato por parte desses manifestantes em qualquer local, principalmente na sede da Polícia Federal, que sequer havia sido citada como alvo deles em qualquer fala. A Polícia Federal nunca foi alvo daqueles manifestantes. A sede da Polícia Federal nunca foi alvo. O alvo deles a gente sempre soube qual foi. O alvo sempre foi dito por eles que seria a esplanada. Coronel, então, já que... Aí o senhor coloca uma informação que ela é pertinente, de fato. Por exemplo, você teve a prisão de um índio e ele foi para a sede da Polícia Federal. Na verdade, o coronel está meio perdido, coitado. Você imagina esse coronel. O cara é competente, mas ele é de confronto. Ele não é um homem com uma visão política dessa maneira, mas ele está no meio do imbróglio, coitado. Ele virou uma salsicha do sanduíche, entendeu? Do cachorro quente. Mas, enfim, na verdade, o alvo dos patriotas nunca foi esplanada. O alvo dos patriotas era os QGs, porque eles entendiam, né, que tinha que haver uma GLO, que seria, né, olha, houve um caos, o homem fraudou as eleições, o outro não quis abrir o código-fonte, os logs das urnas provaram que houve irregularidade, que o próprio Alexandre de Moraes depois teve que admitir, né, que a urna não é segura por causa do digital do mesário. Ou seja, isso tudo na hora não estava pronto, mas a turma dos patriotas já tinha essa consciência. Nós estamos na frente dos QG porque a gente não quer a classe política. Não é o Planalto, não é o Senado, não é, entendeu? O STF muito menos, porque ali sabia que era a oposição. Então, aonde eles se apoiaram? Eles se apoiaram, entendeu? Num outro poder moderador, que seria os militares. E eles entendiam que na Constituição tem um artigo que garante aos militares de restabelecer a ordem caso haja uma quebra, né, do processo democrático. E eles entenderam que o processo eleitoral foi uma quebra do processo democrático. Então, o golpe tinha sido dado no dia 30. Por isso que eles foram para frente dos quartéis. Entendeu? Mas para o coronel atingir isso, aí há um estudo político para ser dito. Mas vamos acompanhar. Federal, me pareceu uma coisa bem anormal. As informações que eu tenho, por exemplo, é que não era uma praxe. Me parece até que nenhum outro preso na história foi para a sede da Polícia Federal, como nós tivemos um caso específico deste Exatamente senhor. Por isso que a Polícia Militar... Coronel, só um instante. Eu queria saber
fazer essa pergunta para o senhor. Foi proposital isso, então, colocar o índio na sede da Polícia Federal, até para criar um clima de... Aí, Excelência, eu não posso dizer... Eu vou refazer a pergunta, eu não diria proposital, mas o senhor não achou anormal, digamos assim, esse direcionamento do índio? A senadora estava certa, ela estava indo para um raciocínio lógico, entendeu? Só que ela estava indo contra os próprios interesses, entendeu? Mas ela esperava que o coronel fugisse dessa resposta, entendeu? Por quê? Porque a esquerda faz isso, sabe? Ela aponta o crime e fala, olha, esse é o crime, vai lá. Aí o cara da direita fica inseguro, ele falou, não, eu não vou ali, porque ali está o crime. Então, aquilo que eu vi hoje na CPI, na CPMI, entrevistando um coronel do Exército, né, que pegaram um diálogo dele no WhatsApp de forma indevida também, né, no celular do Cid, porque o Cid, prenderam o Cid também, pelo mesmo jeito que a Lava Jato estava fazendo, entendeu? Na época de prender o Lula, sabe? Tudo assim, quer dizer, voltou tudo. Aquele caos de 2014, 2016... uniu o caos 1 com o caos 1 com o caos 2 e virou esse caos grande. E nós estamos sendo vítima disso de novo, gente. Então, vai vendo. Excelência, isso aí é uma rotina da Polícia Federal, né? Eu posso até dizer que eu achei uma descortesia, né, causar uma situação dessa no Distrito Federal sem ter informado os órgãos de segurança pública. Na sua fala, o senhor citou, por exemplo, técnicas de guerrilha, né, em relação a esses manifestantes do dia 12 de dezembro. Polícia Militar, a gente é formado, se a senhora pegar o plano estratégico da corporação, a senhora vai ver que a Polícia Militar é uma polícia fundamentada nos direitos humanos e fundamentada no respeito à vida e nos direitos humanos. Então, tanto que a regra da Polícia Militar é servir e proteger. E aí a senhora tem um evento com pessoas com técnicas e táticas de guerrilhas explícitas no centro da cidade, com um shopping no horário de movimento, com uma cidade no horário de movimento, e que a Polícia Militar tem um trabalho que só não está num campo de batalha onde o seu inimigo está propriamente ali. O senhor sabe qual é o uniforme do seu inimigo. O senhor sabe qual é a farda do seu inimigo. O senhor sabe qual é a farda de quem o senhor tem que atirar. A Polícia Militar não, a Polícia Militar estava num campo onde tinha criança, onde tinha pessoas saindo de serviço, pessoas frequentando um shopping, pessoas andando na rua, misturada com pessoas com vestes e características normais de qualquer pessoa fazendo atos de vandalismo. E aí a gente tem que ter um cuidado enorme para que a gente não tenha um inocente ferido, né? Que a gente não tenha um inocente... eu prefiro, infelizmente, ter que responder por patrimônio público danificado do que responder por uma vida de um brasileiro que, de repente, não tinha nada a ver com aquela situação e numa ação atabalhoada da tropa de choque, a gente acabava acertando um inocente. Então, quando a senhora pega essa fala da senhora e fala assim, porque não tinha... Não é porque eu não tenho técnica de guerrilha, o problema é o cenário onde eu estou operando. Eu não tenho um inimigo visível para eu poder agir com a minha tropa. E outro ponto, muito claro ficou para a gente, né? Quem participou desses ataques diretamente do dia 12 estavam hospedados nos hotéis do setor hoteleiro. Eles não estavam no acampamento. Um quantitativo muito pequeno estava no acampamento. Quem participou desses ataques do dia 12 estavam no setor hoteleiro. Tanto que no dia seguinte, o comandante-geral e o secretário de segurança foram chamados para uma reunião com o setor hoteleiro, né, com os donos dos hotéis que estavam preocupados com esse vandalismo que ocorreu lá naquele dia, né, e vários deles chamaram o comandante-geral no canto, que inclusive depois, pelo que me chegou ao meu conhecimento, foi colocada inteligência nesses hotéis, né, que eles se reuniam no café da manhã nesses hotéis. Que eles se reuniam, planejavam as ações do dia, a saída do dia nesses hotéis. Não iam nem no acampamento. Acabou não prendendo ninguém, por quê? Porque o público que estava nisso estava no hotel. Eles simplesmente subiram e foram para os seus quartos. Que nós não estamos sofrendo um ataque de uma tropa devidamente caracterizada. Que a senhora consegue reconhecer no público, não, esse aqui é soldado, esse aqui é cidadão. A senhora não consegue.
E aí eles fizeram um ataque no momento que tinha o movimento normal, o shopping estava funcionando, tinha gente saindo desesperado dentro do shopping, correndo. O manifestante ele joga uma bomba na polícia e sai correndo junto da pessoa que está saindo junto do shopping. Que as tropas que foram acionadas eram tropas que estavam no patrulhamento diário. Não foram tropas que foram destacadas para ir para essa manifestação. A polícia foi pega de surpresa. Os policiais que trabalham na rua todo dia não trabalham de capacete, não trabalham com proteção. O policial, ele estava no policiamento rotineiro e ele foi deslocado para isso daí. Até o próprio policial, para ele ir partir para cima de manifestante, tacando pedra, bomba, e ele não estava com equipamento próprio. Isso não foi uma ação que foi programada ou planejada para que o policial pudesse estar com exoesqueleto, o policial pudesse estar com capacete. São policiais que estavam no policiamento rotineiro. Ô, gente, esse fundo musical que tem aí não sou eu que coloquei não, viu? Foi a própria CPMI, porque ela tinha acabado de passar um vídeo lá, entendeu? Produzido por essa mídia de esquerda, né? Colocando essas ações dos policiais, quer dizer, dos infiltrados lá, né? Dos black blocs camuflados de patriotas, né, fazendo esse vandalismo lá no centro de Brasília. E esse fundo musical, assim, para dar aquele ar de tá, entendeu? Então, essa é a tática. Só que a cena passou para ele, mas o áudio continuou. Não tem nada a ver comigo não, viu, gente? Eu não estou dramatizando a fala dele, não. Quem dramatizou a cena foi o pessoal da esquerda que estava querendo mostrar as cenas que foram produzidas por esses, né, esquerdas infiltrados, quer dizer, camuflados de patriotas. Mas vamos lá. A tropa que foi acionada, que estava em casa, que chegou, já chegou bem depois dos atos de vandalismo. Dizer que foi normal não prender, não foi normal nada. Nada que aconteceu na noite do dia 12 foi normal. A própria prisão, ela não foi normal. Porque Vossa Excelência disse aqui do contexto, 12 de dezembro, do contexto da prisão do índio Sererê. Nós sabemos que o ministro Alexandre de Moraes havia determinado a mudança da diplomação, da data da diplomação do presidente Lula, do dia 19 para o dia 12. E Vossa Excelência relata que a Polícia Federal parou o ônibus em que o índio estava, entra dentro do ônibus, retira o índio lá de dentro e segue para a Polícia Federal, fazendo com que o ônibus e os demais presentes ali fossem atrás do índio para a sede da Polícia Federal, é isso? Sim, Excelência, positivo. Vossa Excelência relata também que as pessoas tinham técnicas de guerrilha, é isso? Quando eu cheguei no Teatro de Operações, isso já era por volta de 19 horas, 20 horas, porque eu já me encontrava no lado oeste da cidade. Eu entrei na linha de choque, né, e com a linha de choque eu pude perceber que não era uma movimentação comum. É de se supor, inclusive, que no dia 12, como nós tínhamos aqui a diplomação do presidente Lula, estavam nos hotéis adeptos do Partido dos Trabalhadores para acompanhar a diplomação do presidente Lula. Eu quero finalizar deixando uma pergunta. Será que é por isso que esse plenário rejeitou os requerimentos 183 e 351, que pediam o nome e a relação de todos os hóspedes nos hotéis de Brasília do dia 10 ao dia 13? Porque o coronel Naime disse aqui categoricamente que os responsáveis pelo dia 12 não estavam no acampamento, estavam nos hotéis. E esse plenário, através da articulação do líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, rejeitou os requerimentos de informação em que nós solicitávamos a relação dos hóspedes em Brasília do dia 10 ao dia 13. Nós iremos reapresentar. Então, gente, resumindo, por que não teve assim, nenhuma ação militar, né? Bolsonaro ficou de mãos atadas? Por quê? Porque o Brasil não está maduro ainda, sabe? Seria, eu diria, né, dar um cavalo de pau no transatlântico, né? O Brasil é uma grande nave, é um grande navio, e todos nós estamos nele. É um barco com uma população enorme. Então não dá para quebrar esse barco numa virada de uma hora para outra, entendeu? Então tem essa maturidade toda, essa experiência, né? Essa expertise, né? dos movimentos de esquerda radical. Tem essa expertise, né, da esquerda moderada, que é através, né, da manipulação do judiciário, né? E você tem, aliado a tudo isso, né,
o apoio da velha imprensa, que também está por aqui, porque a internet está tomando conta da opinião pública. Então, você tem tudo isso, né? E o Bolsonaro tinha o quê? Tinha uma massa urbana de pessoas que o apoiavam, mas não tinha. Era um povo gelatinoso, não tinha essa maldade, não tem essa maturidade, essa formação acadêmica, politicamente, entendeu? Para enfrentar uma situação dessa. Então, deixa o governo entrar. E aí nós vamos aprender descobrindo, né? Com a CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, a CPMI no Congresso, a CPI do Distrito Federal. Isso é um grande divã. O Brasil está no divã. E nós vamos curar esses traumas. Nós vamos unir essa nação. Por isso que eu falo, eu aqui e vocês aí somos partes históricas desse grande momento que o Brasil está vivendo, que é o olhar para si mesmo, o se autodescobrir. A nação brasileira está se reconhecendo, entendeu? Está curando suas feridas, está entendendo a sua história, as suas emoções, né? As suas movimentações. Nós vamos ser a maior potência, já somos a maior potência do hemisfério sul, somos a locomotiva da América Latina. Por quê? Porque é uma sociedade que está amadurecendo rápido. Por quê? Porque ela tem uma dinâmica com a rede digital e com essa comunicação social. Ela é muito dinâmica. E o brasileiro, por ser versátil, por ser criativo, por ser um povo miscigenado, né? Ele absorve as culturas do mundo inteiro, né? E isso vai fazendo a gente aqui criar um sumo, né, de uma sociedade completamente fértil para esse mundo novo que está vindo por aí. O velho mundo, a Europa está enfrentando lá suas crises, né, suas artroses, né, de ser um continente antigo e está em fase de guerra, de uma possível decadência, né? A América do Norte também, né, com seus McDonald's, né, os seus Coca-Cola, os fast food, né, ficou uma nação grande, enorme, mas ficou uma nação pesada, né? E aí os democratas estão, né, tentando segurar essa bandeira, tentando criar um império para poder buscar sanguessugas para poder alimentar essa grande máquina capitalista, mas do jeito deles, né? E tem lá o Trump republicano querendo fazer, não, vamos enxugar esse país, vamos colocar expertise para trabalhar, né? Nós precisamos ser competitivos igual a China está sendo. E nós aqui no Brasil, que somos o pulmão do mundo, somos o estômago do mundo, temos tudo para ser a nação que vai dominar, entendeu? O cenário político em breve, se nós, povo brasileiro, soubermos agir. Certo? Então, não deixe de contribuir com a nossa Comissão Cidadã de Inquérito. Está chegando o fim do mês, eu tenho minhas contas, você tem suas contas para pagar, e se sobrar um tiquinho que for, qualquer coisa, você joga aí no jpnoticias@gmail.com, ou então na minha conta poupança, está aqui, ó, nessa faixa azul aqui, ó, está ali a nossa conta. Se você não trabalha com Pix, pode ser qualquer transferência. Nós não podemos recuar. O Brasil tem que avançar e tem que unir, entendeu? Porque esquerda, direita, o Brasil é um só, gente. Eu vejo aí os comentários aqui, o pessoal da esquerda vem, faz aquele comentário, bate no Bolsonaro, entendeu? Tá tudo valendo, mas é isso, somos um povo só, certo? Tá lá, ele tem a família dele, tá lá curtindo a família dele, o espaço dele, o rapaz de Sete Lagoas tá lá, cheio de vida, cheio de esperança, entendeu? Ele quer um Brasil igual ao nosso. E vamos fundo, tá bom? Eu sou João Paulo, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade é Minas Gerais. Aqui é um estado de espírito. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês e abrace esse Brasil maravilhoso. Um abraço.